Imagina sentar na frente de um computador, abrir um documento em branco e começar a digitar. Só que, nesse cenário, cada vez que uma tecla é pressionada, não aparece apenas um símbolo gráfico na tela. Uma força literal da natureza é disparada no mundo físico, né? Exato. A linguagem deixa de ser uma ferramenta passiva de comunicação e passa a ser o próprio código de programação que sustenta o tecido da realidade. É uma ideia que dá um nó na mente. Dá mesmo, porque contraria completamente toda a nossa visão utilitária e inerte do alfabeto. Nós achamos que as letras estão ali só para formar palavras no papel. E esse é o ponto de partida essencial para a nossa investigação profunda de hoje. Nós vamos focar nos ensinamentos cabalísticos do moré André Klein Rosa, da escola Kibel Sinai. Certo. E para Cabalá, o alfabeto hebraico não é um sistema inventado por humanos para, registrar safras de trigo ou leis antigas. As letras são descritas como criaturas vivas. Criaturas vivas, caramba! Sim, elas são blocos de construção, inteligências ativas que o Eterno utilizou para projetar e manter absolutamente tudo que existe. Cada letra tem uma vibração, um peso e uma função mecânica ininterrupta no cosmos. E o nosso mergulho hoje vai focar especificamente em decodificar uma dessas forças estruturais, que é a letra Tav. A missão aqui é entender como essa letra revela um combate colossal e invisível. O combate entre a verdade e a ilusão. Isso. E como isso afeta diretamente a arquitetura da mente humana e os dois únicos caminhos possíveis para a nossa evolução. Mas, para ancorar algo tão abstrato, o ensinamento do moré André traz um episódio muito prático de Gênesis. Que é o reencontro histórico entre os irmãos Jacó e Esaú. Exatamente. Depois de anos de uma inimizade mortal. E o que chama atenção é a comitiva que Esaú traz para esse encontro. Ele não vem sozinho, ele marcha na direção de Jacó com exatos 400 homens. 400! E olha, na mecânica cabalística, números nunca são acasos estéticos. Eles são a medida da voltagem de uma energia. Tipo um marcador de potência mesmo? Exato. Na numerologia hebraica, a gemátria, cada letra possui um valor numérico fixo. A letra Tav, que é a última do alfabeto, tem o valor exato de 400. Ah, então esses 400 homens não eram só um acaso militar. De forma alguma. O que a escola Kibel Sinai esclarece é que aqueles homens não eram apenas um exército físico, de carne, osso e espadas. Eles representavam a manifestação no nosso mundo de 400 graus de forças astrais impuras. Uma tempestade espiritual coordenada, então. Perfeito. Carregando todo o peso do julgamento severo associado ao extremo dessa letra Tav. É um ataque em massa na raiz do código da realidade, o que torna a reação do Jacó algo fascinante. Quer dizer, qualquer estrategista militar normal começaria a cavar trincheiras ou armar seus próprios soldados, né? Com certeza. É o instinto de sobrevivência padrão. Mas a defesa do Jacó ignorou completamente o plano físico. Ele se apegou à observância dos 613 mandamentos, que o ensinamento descreve como as luzes da alma. Ele substituiu o combate por uma barreira de conexão com a Torá. E o mecanismo por trás dessa defesa é puramente o redirecionamento de frequência. Jacó entende que enfrentar uma anomalia astral usando força bruta no mundo físico é tipo tentar apagar um incêndio jogando pedras no fogo. Não faz o menor sentido. Nenhum. Então, ao ativar os 613 preceitos divinos, ele gera um campo de força. Uma luz superior é atraída para aquele espaço e essa luz tem a propriedade mecânica de neutralizar a densidade daquelas forças impuras. A integridade estrutural anula a ameaça. Pensando nisso como uma arquitetura de sistemas, a analogia que me vem à mente é de um software de computador. Se as letras hebraicas são a linguagem de programação, Jacó estava lidando com um ataque de vírus devastador. Nossa, sim, um ataque direto no sistema operacional. Exato. E em vez de lutar contra cada arquivo corrompido manualmente com espadas, ele simplesmente roda o antivírus mestre, que são os mandamentos. Ele ativa um protocolo de segurança tão fundamental que a ameaça é limpa na raiz. Antes mesmo de infectar o hardware.
A imagem do protocolo de segurança é perfeita, porque um antivírus só consegue limpar um sistema se ele próprio operar como a base de dados livre de qualquer corrupção. Totalmente livre, sem falhas. Isso nos obriga a olhar para a natureza dessa força de número 400. Para entender o poder que a letra Tav exerce no mundo espiritual, precisamos olhar para o que ela forma quando combinada. Que é onde entra o conceito da palavra verdade, né? Sim, a palavra hebraica para verdade, que é emet, e a forma como o ensinamento destrincha a anatomia dessa palavra é quase cirúrgica. Conta mais sobre isso. Como exatamente emet é escrita em hebraico? Emet é composta por apenas 3 letras: Aleph, Mem e Taf. O Moré André aponta para a distribuição espacial impressionante dessas 3 letras. Aleph é a primeira letra de todo o alfabeto hebraico. Tá, a primeira letra. Mem é a letra central, o meio exato do alfabeto, e o Tav, como já vimos, é a última. Uau! A verdade engloba o espectro inteiro, começo, meio e fim. Sem deixar nenhuma margem, nenhuma lacuna no código. A ausência de lacunas é a regra inegociável do sistema astral. A verdade não suporta a fragmentação de jeito nenhum. E dentro dessa engrenagem, o Tav entra como o fechamento? Ele atua como selo final. É a base que liga o nosso mundo material, inferior, a toda a hierarquia espiritual superior. O ensinamento cabalístico é muito inflexível nisso. Inflexível como? O desenvolvimento da alma não avança 1 milímetro sequer sem ultrapassar o nível do Tav. Ele funciona como uma verdadeira alfândega cósmica. Ele escaneia a intenção e exige verdade absoluta. Espera, vamos parar e analisar as implicações práticas disso. Isso invalida completamente a ideia de atalhos ou de performances espirituais. Invalida totalmente. Vamos imaginar uma pessoa que adota toda uma estética de elevação, ela vai em retiros caríssimos, fala com aquela voz mansa, prega a paz nas redes sociais. A gente vê muito isso hoje em dia, né? Demais. Mas, lá no fundo da própria mente, a engrenagem que motiva tudo isso é o desejo de ganhar status, de ser admirada. É um egoísmo super refinado. O sistema de segurança do Taov basicamente lê essa intenção oculta, percebe a corrupção e corta a energia. Corta na hora. O elevador espiritual não apenas trava, como as portas se selam. Caramba. Para a arquitetura da alma, a performance externa é 100% irrelevante. A intenção oculta é a única métrica que importa ali. Se a motivação raiz for o que a Kabbalah chama de desejo de receber para si mesmo, O egoísmo puro. isso, egoísmo puro, o Taov barra a entrada. A pessoa pode acumular seguidores, receber aplausos no mundo físico e ter a certeza inabalável de que está evoluindo, mas estruturalmente ela está andando em círculos. Mas olha, isso levanta um paradoxo gigantesco na minha cabeça. Qual? Se o sistema de segurança da verdade é tão perfeito assim, tão à prova de hackers, por que o mundo está absolutamente inundado de falsos gurus, movimentos espirituais vazios e pessoas presas em caminhos narcisistas? É uma ótima pergunta. Como a ilusão consegue prosperar com tanta força se o Tav está lá bloqueando a porta principal? A resposta da escola Kibel Sinai para esse paradoxo envolve a introdução de uma força concorrente. Se o Tav é a âncora da verdade inflexível, existe uma letra que serve como a anatomia da ilusão, que é a letra Kuf. A letra Kuf. E como ela opera? O próprio formato visual do Kuf no papel já revela o funcionamento mecânico dela. Ao contrário das letras comuns que repousam sobre uma linha base imaginária de escrita, o Kuf possui uma perna alongada. Uma extensão que desce para as áreas mais baixas da página, certo? Exato. Esse traço que desce abaixo da linha é descrito pelo Moré André como um canal de captação. É através dessa perna estendida que as forças astrais impuras e os desejos egoístas humanos conseguem se alimentar. Ah, porque a impureza não tem fonte de energia própria, né? De jeito nenhum. Ela é completamente estéril. Para existir, ela precisa parasitar a energia da santidade.
E a estratégia de parasitismo é o que eles chamam de macaco de imitação. Nossa, essa imagem do macaco de imitação explica muita coisa sobre a engenharia da fraude que a gente vê por aí. Explica tudo, porque o macaco não cria nada do zero, ele apenas copia de forma distorcida. As forças negativas imitam a estrutura da verdade para criar sensações artificiais de espiritualidade. Tipo dogmas vazios e aquelas euforias passageiras de eventos grandes. Isso. E o objetivo de toda essa imitação é inflar o ego humano. O indivíduo recebe uma dose gigante de validação emocional e se convence de que alcançou um nível superior. Quando, na verdade, está apenas cimentando ainda mais o próprio desejo de receber. Pensando nessa perna longa do Kunf, sabe, é impossível não comparar isso a um cabo clandestino. Como assim? No Brasil, a gente chama isso de gato de luz. É quando alguém puxa um fio de um poste na rua para roubar a eletricidade da rede pública sem pagar a conta. Ah, sim, o famoso gato. É a analogia perfeita. O Kunf é um baita de um gato na rede de energia cósmica. Ele joga essa perna lá embaixo, conecta nos nossos instintos de vaidade e orgulho e fica sugando a vitalidade. E o mais assustador é o quanto essa armadilha é convidativa. Porque ela não exige esforço, né? Exato. O macaco de imitação oferece uma jornada espiritual extremamente confortável. Ele não confronta a pessoa. O conforto é o maior sintoma da ilusão, sempre. Sem dúvida. O macaco afaga o indivíduo. Ele sussurra que não é preciso mudar nada, de forma visceral. Basta, sei lá, sentir a energia boa do ambiente, comprar um cristal bonito e postar uma frase inspiradora. Ele contorna toda a dor do confronto interno. A letra TAV, que é a verdade, exige olhar no espelho e quebrar a própria arrogância, o que dói profundamente. Dói demais. Por isso a ilusão do Kunf é tão popular. Ela fornece aquele arrepio místico e o senso de pertencimento, mas isenta o ser humano de qualquer transformação moral real. E a genialidade perversa dessa dinâmica é que a energia roubada por esse cabo clandestino, cósmico, vai direto para a manutenção da própria ignorância da pessoa. O Kunf sequestra o impulso natural de buscar significado. E transforma em pura adoração da própria imagem. Sim. O indivíduo acha que está servindo a uma causa divina altíssima, mas a divindade, nesse caso, é o próprio umbigo. Com essas duas dinâmicas mapeadas, quer dizer, a força inflexível do TAV, barrando o auto-engano, e a força parasitária do Kunf, oferecendo a ilusão confortável, fica a grande pergunta. Como a gente navega nisso, né? Exatamente. Como o ser humano opera no meio desse campo de batalha? Como tomar a decisão correta dentro do ruído constante da nossa realidade física? É aí que o ensinamento nos leva para o domínio de Malchut. Na estrutura cabalística, Malchut significa o reino. É o nosso mundo material, o último estágio da criação. O ambiente do livre-arbítrio, onde a ação concreta realmente acontece. Isso. E o Moré André revela que Malchut opera regido por dois mecanismos simultâneos de correção para a humanidade, a Miftacha e a Manula, a chave que abre e a fechadura que tranca. A chave e a fechadura. Parece um sistema meio binário de evolução. Ou o universo reage de um jeito ou reage de outro, dependendo da postura humana. E formam as duas únicas trilhas possíveis para o concerto da alma. O primeiro caminho é o da Miftah, a chave. É o caminho associado ao estudo da Torá e ao esforço consciente. Que é a parte difícil. Muito difícil. Envolve o trabalho interno doloroso de transmutar a nossa natureza base, que é aquele desejo egoísta de receber, em um desejo altruísta de doar. Mas quando a pessoa emprega esse esforço voluntário, mesmo que seja minúsculo, ela insere a chave no sistema. E aí as portas do desenvolvimento e da compreensão se abrem de forma fluida. Exato. Abrem com suavidade. A grande questão é que a humanidade, tanto historicamente quanto no dia a dia mesmo, odeia usar chaves. A tendência instintiva é ignorar a fechadura e tentar derrubar a porta na base do ego, o que acaba acionando o segundo mecanismo. Que é o caminho da Manula, a fechadura. Esse é o caminho do sofrimento. Ele entra em operação automática quando há o fechamento total da consciência no egoísmo.
Quando a vida é reduzida a uma busca frenética por satisfação material, passando por cima de todo mundo. Isso. O universo simplesmente não permite que uma alma permaneça eternamente corrompida. Se a chave é rejeitada consistentemente, a porta se tranca de vez, e a correção precisa acontecer através da fricção. Aí surgem os choques, as dores, aqueles reveses inexplicáveis da vida. E o material faz um contraponto vital aqui. A nossa cultura enxerga a dor como uma falha aleatória do universo, ou como um castigo cruel. Como se Deus estivesse de mau humor, né? Exato, um criador vingativo. Mas a perspectiva cabalística vira isso de cabeça para baixo. Até mesmo as forças do macaco de imitação e as dores intensas da fechadura operam com a permissão restrita e o propósito do eterno. Porque a dor não é uma vingança, ela é uma baliza de contenção. Quando a navegação humana falha e o indivíduo caminha a passos largos em direção à própria destruição, iludido pelo CUF, a dor surge como um paredão. Ela freia a inércia destrutiva. Sim, o sofrimento obriga o ser humano a parar, questionar as próprias certezas absolutas e quebrar aquela casca grossa de arrogância. É o sistema da fechadura garantindo que, pelo desconforto extremo, a alma eventualmente retome a busca pela chave. É impressionante. E para ilustrar como escapar desse caminho da dor e usar a chave ativamente, o ensinamento resgata a figura de Betzalel. A história conhece ele como o arquiteto do Mishkan, o tabernáculo do deserto. Só que a descrição ele vai muito além da carpintaria ou de saber trabalhar com metais, né? Muito além. Betzalel é descrito como alguém que conhecia o segredo de combinar as letras hebraicas exatas com as quais os céus e a terra foram criados. Ele usava esse código vivo para erguer uma estrutura física capaz de abrigar a divindade. E o objetivo de trazer Betzalel para a conversa não é dar uma aula de história antiga. É usar o trabalho dele como um projeto de engenharia para o tempo presente. Como assim? O Moré André ensina que o papel fundamental de cada ser humano é se tornar um arquiteto do seu próprio santuário interno. A gente precisa aprender a organizar as forças ao nosso redor e dentro de nós mesmos para criar um espaço limpo o suficiente para que a luz superior possa residir. Mas olha, eu vou ser o advogado do diabo aqui, porque isso só é esmagador. Combinar as forças do cosmos, entender a engenharia das letras, construir um santuário interno à prova das ilusões do CUF. Parece inatingível, né? Demais. Parece que a pessoa precisa de um doutorado em misticismo avançado. Se a evolução depende de ser um gênio espiritual como Betzalel, isso não transforma a autocorreção em um clube super exclusivo? O cidadão comum, com seus boletos e trânsito para enfrentar, estaria fora do jogo. Ah, mas é aí que entra a beleza desse sistema. Ele não opera baseado em QI intelectual. O Moré André destrói completamente essa visão elitista. A construção do santuário interno não demanda decoreba de livros esotéricos complexos. Sério? E qual é a tecnologia, então? É uma tecnologia puramente baseada na emoção genuína. O verdadeiro requisito para ser esse arquiteto não é a erudição brilhante, mas a vulnerabilidade extrema de reconhecer a própria pequenez. O trabalho começa quando o indivíduo consegue olhar para a imensidão da realidade e admitir a falhabilidade do próprio ego, né? Exato. E aí elevar uma prece sincera, um desejo autêntico de ser ajudado pelo Eterno na correção da própria alma. É a humildade como a tecnologia de ponta do mundo espiritual, a inteligência pura, sem um coração disposto a ceder, vira apenas um banquete para o macaco de imitação. O CUF deve adorar intelectuais arrogantes. Adora. O prato favorito dele. A chave vira na fechadura justamente quando a pessoa tem a coragem de dizer: "Ah, eu não dou conta de corrigir meu ego sozinho." O reconhecimento da própria insuficiência é a faísca que liga o sistema de Betzalel dentro da mente humana. E nesse estado de verdade nua e crua, o selo do Tav permite o acesso à luz superior e o trabalho começa. E esse mapa que as fontes desenham sobre a nossa arquitetura interna é simplesmente fascinante. É de explodir a cabeça. Nós começamos desconstruindo o próprio alfabeto, entendendo que vivemos dentro de um código-fonte sustentado por forças vivas. Vimos a eficácia da defesa de Jacó,
que usou o escudo dos mandamentos para neutralizar as 400 impurezas. Mergulhamos na anatomia da palavra verdade, emet, e vimos como o selo da letra Tav é um firewall intransponível para o auto-engano. Depois olhamos para o outro lado, para a perna longa da letra Kuf, aquele gato de luz clandestino que rouba a nossa vitalidade, oferecendo o falso conforto do macaco de imitação. E finalmente chegamos ao nosso domínio físico, Malchut, onde a escolha diária entre usar a chave do esforço altruísta ou bater de frente na fechadura da dor dita o nosso destino. E tudo isso culmina na humildade para construir o santuário interno. A utilidade monumental desse mapa entregue pela escola Kibel Sinai é arrancar a gente do vitimismo, compreender a dinâmica entre Tav e Kuf, entre chave e fechadura, ilumina as engrenagens da nossa própria psicologia. Com certeza. Quando o ser humano entende a mecânica do que acontece no escuro da própria mente, ele deixa de ser um passageiro passivo levado pelas correntes astrais ou pelas crises do mundo. Ele se reconhece como o operador do sistema. A porta guardada pelo selo da verdade não está trancada por maldade. Ela está em modo de espera, só aguardando a intenção correta na maçaneta. É um convite belíssimo à responsabilidade total sobre a própria vida. É sim. Enquanto eu revisava essas dinâmicas, especialmente o funcionamento parasita da letra K, algo muito moderno me veio à mente para deixarmos como provocação final. Manda lá. O Kaf joga a perna dele abaixo da linha normal para sugar a nossa energia através do egoísmo, criando realidades falsas que nos dão doses rápidas de euforia e pertencimento superficial, certo? Certo. Se a gente pensar bem, será que a manifestação mais sofisticada do macaco de imitação nos dias de hoje não está literalmente no nosso bolso? Nossa! Os algoritmos das redes sociais. Exatamente. Eles operam sobre a mecânica exata do Kaf. Eles não criam valor real, eles só sugam a nossa vitalidade, o nosso tempo e a nossa paz mental. E devolvem em troca indignação artificial, comparações irreais e a necessidade doentia de aprovação através de curtidas. É assustador o quanto isso encaixa. A tecnologia moderna basicamente construiu uma infraestrutura digital para o cabo clandestino do Kuf operar em escala global. Em escala planetária. Então, para quem acompanha a gente, fica a reflexão. Na próxima vez que a tela do celular sugar horas do dia apenas para afagar ou ferir o ego, vale a pena se perguntar: quem realmente está no controle do código nesse momento? Uma excelente pergunta para fechar. Até a nossa próxima investigação profunda.